Boa tarde a todos. Cabe-me a mim moderar, entre aspas. Eu não vou moderar nada, porque já entendi que nós vamos conversar todos aqui de uma forma um pouco diferente com o Filipe Jeremias, que vai falar sobre os novos paradigmas da educação em Portugal. Pelo menos é o título que foi dado à comunicação no programa oficial. Agradeço estar connosco. Para mim é importante na medida em que não conhecia, mas acho que o seu tipo de participação na rede Educação Viva deixa-nos bastantes expectativas face a outros paradigmas e a outras formas de trabalhar. Filipe Jeremias é arquiteto, educador, empreendedor e visionário na educação, companheiro de longas jornadas do professor José Pacheco, e acredita que é precisa e necessária uma nova reconstrução social. Juntamente com outros, coordena um projeto educativo em Lessa da Palmeira, o ERS, com metodologias diferentes, muito influenciado pela Escola da Ponte, no projeto Âncora, com matrizes filosóficas partindo de nomes como Agostinho da Silva, Krishnamurti, René e outros. Acompanha cerca de 40 projetos em Portugal continental e ilhas, possibilitando diretrizes para uma transformação pessoal, uma reelaboração de cultura pessoal ou uma reconfiguração da prática escolar. Acredita que a educação já faliu há mais de 100 anos e, nesse sentido, disponibiliza todo o seu tempo de uma forma militante a todos os que o convidam para partilhar sentidos, sentimentos e emoções. A curiosidade leva-o a ser questionador, provocador fraterno por natureza e vem para desassossegar os espíritos. Eu acho que o professor David Destino também já nos desassossegou um bocadinho, mas de qualquer maneira, se calhar é um desassossego diferente. Não acredita em fundamentalismos, mas sim no potenciar o melhor que cada caminho tem. Falava no início na Rede Educação Viva e como ela aqui é definida pelo nosso convidado, é um conjunto de pessoas que possibilita que todos os projetos diferenciadores em Portugal se possam unir, partilhar e transformar. Não tem apenas um rosto, cada qual cuida do seu jardim, não apenas une pontos entre si, mas também serve para amparar. E eu acho que nós realmente estamos a precisar desta palavra hoje, e não só hoje, amparar. Acho que todos em educação, neste momento, estamos a precisar de amparar. Mesmo que o único amparo que exista, é como diz a Clarice Lispector, seja exatamente o grande desamparo de estarmos vivos. Mas eu vou passar a palavra a Filipe Jeremias para conversar então connosco. Muito obrigada. Muito obrigado também. Boa tarde ou boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite, como foi feito. Quero agradecer pela apresentação, Cândida. Quero agradecer às pessoas que me convidaram, que entretanto não estão cá. Pois muito bem. A Cândida acho que me deixou uma tarefa muito complicada. Com as palavras que eu. Porque realmente, em primeiro, eu queria dizer-vos que não pretendo, não é a minha intenção, ferir qualquer tipo de suscetibilidade individual. Bem? Portanto, tudo aquilo que eu possa dizer não é para servir para atacar absolutamente ninguém em particular. É apenas para nos colocar a pensar. Okay? Depois quero dizer que eu sinto-me um pouco nervoso com toda esta situação. Porque verifiquei as pessoas que estavam em diversos painéis e eu acabo por ser o outsider. Não consigo ter microfone de lapela, não sei se repararam. Telefone de mão, enfim. Pois bem, mas penso que provavelmente estas pessoas que eventualmente estão no poder deviam ouvir mais um pouco
a sociedade civil. Então eu começo da mesma maneira. O que querem saber? Eu entendo que a primeira pergunta é sempre a mais difícil. Vamos passar à segunda. Mas antes de passarmos à segunda, eu posso dar qualquer tipo de introdução. Eu entro logo num diálogo, porque eu acredito que a aprendizagem acontece só de 1 para 1, não de 1 para 25 ou de 1 para 100. O ato de aprender está vinculado na relação. Não há ninguém que tenha aprendido com um professor que nunca tenha gostado. Então, para isso é necessária a pergunta. E eu começo de uma forma fraterna a provocar. Porque eu concordo com aquilo que o professor David Justino disse. Concordo em certa medida. É interessante os debates. Mas mais do que interessante os debates, é necessário agir. Porque os professores de hoje, os pais de hoje, os alunos ou crianças de hoje, não estão para esperar mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 20 anos para fazermos alguma coisa. Utilizando um poema de Almada Negreiros, ele diz que, quando eu nasci, todos os tratados para salvarem o mundo já estavam escritos. Apenas faltava salvar o mundo. E eu digo exatamente a mesma coisa sobre a educação. Todos os tratados educativos já estão escritos e o que é que falta? Apenas salvar a educação. O que é que nós queremos? Escolarização, que foi o que foi dito aqui há pouco, ou queremos educação? Porque a escolarização, de qual todos nós passamos, também ela é responsável por todas as desgraças que acontecem na televisão, por toda a corrupção existente e as pessoas andarem nas melhores escolas. E então perguntamos, porquê é que existe tanto insucesso escolar? Será que a escolarização está a acontecer de melhor maneira? Vocês já pensaram que nós encontramos-nos em pleno século XXI com crianças do século XXI, com professores do século XX, sobre um modelo epistemológico do século XIX, fundamentado na Pampédia de Comênios do século XVII. E atenção, é fundamentado filosoficamente. Não dá para pensar isto? Eu não conseguirei ter um pesadelo e voltar a ser ministro que eu nunca fui. Mas eu já tive um sonho. O sonho foi ressuscitar 2 pessoas. Um professor, de há 40 anos atrás, e um médico, de há 40 anos atrás. Vocês acham que o médico, um cirurgião, que se fosse possível ressuscitar hoje, conseguiria operar dentro da sala de operações com toda a tecnologia existente? E um professor? Vocês acham que ele era capaz de dar a mesma alma que ele dava há 40 anos atrás? O meu querido, ou os meus queridos amigos, Zé Pacheco e António da Nova, sobretudo António da Nova, diz o seguinte, que nos próximos 30 anos, 20 a 30 anos, a educação vai evoluir mais do que os últimos 300 anos em educação. É nós olharmos porque é que as crianças não querem ir para a escola, porque é que as crianças não estão motivadas. Eu já nem falo das crianças, porque é que os professores não estão motivados? Recordando algumas palavras ditas há pouco, como é que nós conseguimos saber o que é um bom professor? Não é através destes exames que são feitos, não é?
ouvi dizer que é através do concreto. Pois é. E como é que nós descobrimos os melhores alunos, as melhores crianças? É através dos exames. Bem, eu estou a tentar conter nas palavras. Porque tive de sair há pouco, se reparar, para poder estar mais descansado em cima do palco. Não vale a pena. Eu queria que vocês pensassem um pouco o que é isto de sucesso escolar. Sucesso. Nós, como seres humanos, somos feitos apenas da nossa parte cognitiva, gente. Nós somos aquilo que reproduzimos num exame para depois esquecer e nunca mais nos lembrarmos. Nós não somos feitos da nossa parte ética, estética, social, emocional, espiritual. Isto não são romantismos. A Escola da Ponte abriu a brecha há 40 anos. Isto não são romantismos. Para quem não sabe, porque a pessoa que o devia dizer não está cá, porque passou pelo processo, pelo primeiro contrato de autonomia da Ponte. A Finlândia, em 2003, teve 6 meses em Portugal. Para que nós olharmos para os outros países quando temos coisas boas a acontecer cá em Portugal? Porquê não? Porquê é que tudo o que é dos outros aqui é bom? E nós temos muita boa qualidade educativa em Portugal. Só que ninguém sabe. Porque, conforme foi dito há pouco, o professor deve ser especialista. Especialista na ação e especialista em pedagogia. Pois é. Perdoai-me. Mas vocês sabiam que o curso de professores, a formação de professores é miserável, meus amigos. Miserável. Porque talvez seja a única profissão do mundo que se faça um estágio antes de começarmos o curso. Mais uma provocação para mim. Querem saber porquê? Ok. Então eu. Nós primeiro devemos cuidar do professor. Cuidar. E um professor não deve ser visto como um objeto de formação. Objeto. Mas sim deve ser visto como um sujeito de autoformação. Num contexto de trabalho, de real trabalho. Apoiado sobre uma equipe. Falou-se em pedagogia. Quem é que me dá uma evidência científica e pedagógica para a existência da aula, da turma, dos ciclos, da carga? Carga, há pouco disse de chumbo, mas carga é coisa de boi, de burro, carga horária. Dê-me, por favor, fundamentos pedagógicos para a existência. Pois é. Porquê que se dá aulas? Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Ou 45 mais 45? Estamos a falar de pedagogia, não é? Eu acho que pedagogia. E se eu vos disser mais uma provocação fraterna? Que a escola onde todos andamos, pouco ou nada nos ensinou. Esta foi forte. Estamos a falar em ensinar, em aprender. Pouco ou nada aprendemos dentro da escola. E a pergunta é esta: o que é que se aprende dentro da escola que não se pode aprender fora dela? Há pouco eu gostei de uma intervenção. Vamos definir o que é escola. Será que escola é um edifício? Será que escola é uma sala de aula?
Dizem-me apenas uma coisa que se aprende dentro da escola que não se possa aprender fora dela. E eu diria até o bullying que se aprende dentro da escola e não se aprende fora dela. Então é esta reconfiguração das práticas escolares que todos nós, educadores, devemos repensar. Porque falar que se tem que mudar isto, que se tem que mudar aquilo, que tem... Pois, temos. Pois temos, mas é preciso fazer. E nós vivemos no tempo em que muita coisa está a ser feita. Eu acompanho mais de 40 projetos de norte a sul do país que me dizem que os novos paradigmas de educação estão para acontecer. Eu diria, estão a acontecer. E a escola, da forma como nós a concebemos, vai desaparecer nos próximos anos. Esta também foi forte. Mas é verdade. É olharmos para o exterior, então. Vermos, falou-se aqui no PISA. Não vimos ali a Finlândia, pois não? Porquê? Se nós sabemos que as coisas estão erradas, porque é que continuamos a fazer as coisas em cima das coisas erradas? Einstein dizia: quem faz as coisas sabendo que está errado, ou é louco, ou é esquizofrénico. Mas eu entendo, meus caros amigos, eu entendo, porque a escola, também devemos definir o que é a escola pública, não é? Eu talvez direi que a escola pública é aquela que a todos acolhe. E a cada qual, ouçam bem, a todos acolhe e a cada qual dá condições de ser sábio e feliz, independentemente de ser iniciativa de Estado ou particular. Eu conheço muitas escolas privadas que são públicas e muitas escolas que são públicas que não são públicas. Porque não acolhe a todos. A escola é a primeira a excluir. Já pensaram nisso? A reprovação. O professor transmite currículo oculto porque estava a falar em currículos. O que é que está um professor? Perdoai-me, porque estou a tentar, um pouco disso que me estava a tentar conter, e é verdade. E eu vi uma notícia há relativamente pouco tempo para crianças do 4º ano de escolaridade que foram fazer exame. Aquelas crianças, a primeira vez, provavelmente algumas delas, viram a polícia à porta da escola para lhes entregar os exames da escola, não é? E depois foi dito àquelas crianças que elas não podiam sair a meio da prova. E a garrafa de água que podiam ter era uma garrafa semelhante a esta, mas não podia ter o rótulo. E se a criança quisesse sair meia hora mais cedo, não podia. E porquê é que não podia? Porque não podia. Mas porquê é que não pode? Porque não pode. Eu agora questiono-me assim. E o professor está no canto, com 25 alunos. A fazer o quê? A passar currículo oculto, meus amigos. É verdade. Porque aquelas crianças são potenciais criminosas. Porque podem o quê? Copiar. Uma criança de 9 anos, a escola transmite-lhe valores. Então eu vou-vos dizer o que é para mim definição de escola. A escola são pessoas. E as pessoas são os seus valores. E os seus valores, quando são transformados em cartas de princípios, sabem o que é que formam? Projetos. Projetos educativos. Se nunca ninguém vos disse isto, fico triste. Sim. Teu nome? Margarida.
Eu conheço, não conheço, mas conheço. Convidei. Exatamente. Tipo, quando veio cá o professor José Cachê. Eu gostava muito de saber um pouco mais desses projetos educativos e, por exemplo, do que tu estás envolvido. O que eu estou envolvido não vou falar. Claro que não faz sentido. Aliás, então não falava nenhum. Mas eu percebi a tua pergunta. Aquilo que eu coordeno, coordeno com outros. Os professores têm aquilo que se chama obediência hierárquica, não é? Mesmo que não concordem, têm que cumprir. Pois é, estes projetos que eu coordeno não existe uma hierarquia em pirâmide. Existe uma hierarquia natural. E visam fazer uma nova construção social. Em que a gestão é feita por núcleos, é feita de uma forma horizontal. Pois é, ok. Então, os projetos que eu acabo por ajudar a coordenar, deixa-me falar então aqui de um que eu acho que está aqui pertíssimo e se calhar encontra-se de acordo com o tema que nós temos vindo a desenvolver, tem a ver com a desertificação. Eu acompanho um projeto desde outubro de 2014. O projeto é Monsanto, Idinha Nova. Pertíssimo aqui, não é? Alguém ouviu falar desse projeto? Se alguém ouviu falar, basta só levantar o braço. Boa média. Então, o projeto Monsanto é um projeto que nos leva a questionar todas estas coisas, perdoai-me, todas estas barbaridades que se dizem. Porque não é pedagógico. Se não fosse pedagógico, as escolas não eram guiadas por burocracia, mas sim deviam ser guiadas por pedagogia. E quando se falou, penso, o meu caro, ilustre amigo Benjamin, que os professores deviam fazer aquilo que tanto gostam, que é ensinar e aprender. Como é que um professor consegue ensinar e aprender rodeado de papéis e de burocracia? Vocês sabiam que não foi revogado? Nós temos a lei que nos protege, a todos. E aquilo que eu vos vou dizer é o que é que vos impede de cumprir a lei. Sistema de bases, ou lei de bases do sistema educativo. A gente conhece. Este artigo não foi revogado. Portanto, a lei de bases é 46/86. Eu vou falar do artigo 45º, que diz: em momento algum, critérios de natureza administrativa se podem sobrepor a critérios de natureza pedagógica. Pois é. Então, onde é que está a pedagogia dentro das escolas? Eu já respondi à tua pergunta, Margarida. Porque isto aqui levanta muitas questões. Não? Eu conheço provavelmente 98%, sem qualquer tipo de arrogância da minha parte, dos projetos educativos de todas as escolas públicas. Não é na totalidade, mas em grande parte. Os projetos quase todos. Pelo menos nas 3 primeiras páginas dos projetos eles dizem: nós vamos formar crianças autónomas, responsáveis, solidárias, patapatel. Verdade ou mentira? Primeira pergunta: como é que se cria autonomia dentro de uma sala de aula? Eu não estou a atingir ninguém. Volto a dizer isto. Não estou mesmo. Eu tenho muito carinho, porque eu devo-vos dizer que a profissão do professor, do educador, é a mais nobre profissão de todo o mundo. Nós somos responsáveis por aquilo que aqueles que passam por nós vão ser à minha. Há poucas profissões que têm este privilégio. Mas dentro, porque eu sei que existem bons professores, mas estão sozinhos. E agora pergunto, como é que dentro de uma sala de aula se cria autonomia? Eu acho que se cria heteronomia. Como é que dentro de uma escola moral,
com o livro de registros se cria responsabilidade. Cria-se controle. E depois eu ouço falar de romantismos. Romantismos, estes projetos são românticos. Porque tem-se a ideia que dentro destes projetos não se fazem nada. Eu devo-vos dizer que são dos projetos mais estruturados que eu conheço. Onde se cria a verdadeira autonomia, que é aquilo que a sociedade civil pretende, onde se cria verdadeiros cidadãos responsáveis, solidários com os outros. Porque um professor sozinho, dentro de uma sala de aula, não cria solidariedade. Solidariedade com quem? Com as paredes? O professor é solitário. Então nós necessitamos de uma reconfiguração das práticas escolares. E aquilo que eu eventualmente vos posso propor no final, eu deixo para o meu e-mail para quem quiser registrar e podemos trocar uns livrinhos, algumas coisas escritas. Para quem não quiser também estou tranquilo. Então aqui vai. O meu e-mail é Filipe Jeremias, com J, .eres, faço a correção à Cândida, não é Eres. Eres, quer dizer criança em dialeto africano, @gmail, ou gmail, como diz os brasileiros.com. Eu poderei trocar-vos alguns livrinhos, algumas coisas interessantes que são... Eu sei que sempre, eu corro sempre um risco de loucura sempre que passo o meu e-mail. Se eu deixo de ler durante 2 ou 3 dias, são mais de 300 e muitos e-mails para responder. Eu tive o privilégio de contactar com pessoas extraordinárias, mesmo. E por isso é que eu falei, quando disse no início da minha conversa, eu considero um outsider mesmo. Porque o professor deve ter um pilar fundamental dentro de si, que é o aprender a desaprender. Porque nós somos reféns de uma cultura pessoal. Porque a pergunta é sempre esta: o que é que nos impede de mudar? Vocês sabem o que é que nos impede de mudar? Cada um de nós não mudamos de uma forma individual, porque não o queremos. Somos nós próprios que somos agarrados. Mas agora respondendo para o trabalho da vida. Então, nesses projetos, eu estava a falar do Projeto Monsanto. O Projeto Monsanto foi uma escola que justamente o seu ministro, Nuno Crato, decidiu fechar. E eu, por todas as justificações que possam querer dar, eu pergunto se é pedagógico uma criança fazer 40 km, levantar-se às 6 da manhã, para chegar às 9 da noite a casa, ou às 8. Só para estar num mega agrupamento. E o que é que vai acontecer à aldeia daqui a uns anos? Se está a falar em desertificação, o que é que acontece? Mais desertificada fica, não é? E a pergunta é: quantas crianças é que estavam dentro daquela aldeia? Porquê é que a escola ia fechar? Porque só tinham 11 crianças em idade escolar? A pergunta que eu faço é: o que é a idade escolar? Alguém me sabe explicar? Pois. Eu acho que todos nós aprendemos desde o primeiro dia que nascemos até o último dia que morremos. Então estamos sempre a aprender. Então também devemos criar este novo léxico, idade escolar. Então, a dita idade escolar havia 11 crianças. Dita idade escolar. Porquê é que se começa a ler aos 6 anos? Porquê é que uma criança tem que entrar aos 6 anos para a escola? Uma mãe que tenha que parir no final do ano, o que vai acontecer é que vai fazer todos os esforços para que no dia 31, às 23h59, consiga parir a sua criança. Porque se passar 1 minuto, a criança já perdeu um ano. Aonde é que isto está fundamentado pedagogicamente? Expliquem. Porquê? Então essas 11 crianças, os pais, sociedade civil, não quis que a escola fechasse. Agarrado à vontade dos pais, tiveram a vontade do poder público.
do presidente Armindo é o homem. E então a escola fechou. Ainda bem que a escola fechou. Porque aquilo é muito mais do que uma escola. Mas aquelas crianças não saíram do Monsanto. Aquelas crianças, depois na altura, não vem ao caso, eu necessitei de intervir juntamente com os burocratas. E nós fundamentámos tudo pedagogicamente. Pois foi. Pedagogicamente. E aquelas crianças ficaram lá. Não ficaram na escola do ministro Nuno Crato, mas ficaram numa escola, numa comunidade de aprendizagem. Reivindicaram um espaço público escola, que é de todos. E juntamente com as outras crianças, com os reformados, com os avós, com os correios, com o centro cultural, enfim, com todos os espaços, que são todos os espaços de aprendizagem, com o jardim, enfim. E estão a fazer um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho ao ponto de os pais, porque esses são soberanos, e a escola é a comunidade e a comunidade é a escola. Porque é que existe grátis numa escola? Pergunta-se. Grátis. Grátis é coisa da prisão. E o que aconteceu é que a comunidade é a escola e a escola é a comunidade. Todos aprendem. Em qualquer espaço, em qualquer tempo, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Então, nesse projeto, juntamente com outros projetos, estão a vir da sociedade civil. Estão a vir dos pais. E portanto, alguns são pais e professores, e outros são só professores. São projetos de iniciativa privada e são projetos de iniciativa pública. Estes pais acham que os filhos, que a escola não os prepara para quê? Nós vivemos na era da informação, meus amigos. Entenda isto. Eu venho dizer coisas um bocado fortes, mas nós vivemos na era da informação. Hoje qualquer pessoa quer saber alguma coisa, está à base de um clique. Internet. Os professores são necessários. São as ferramentas mais necessárias. Para quê? Não é para profetizar nada, professar nada, mas sim para, com os alunos, aprender. Um professor não serve para planificar para. Um professor serve para planificar com. Para ajudar o outro a planificar-se, a ser autónomo. O professor não serve para dar a matéria, o currículo, para excluir. Bem, projetos de norte a sul, incluindo a Sousa Madeira. Haja a vontade de 3 professores dentro de uma escola. 3 professores, ouviram bem? 3 professores. Porque uma escola não se muda toda ao mesmo tempo. 3 professores dentro de uma escola. A escola, ao final de 3 a 5 anos, está tudo a mudar. E como é que faz? Cumprir o projeto educativo da escola. Ouviste, candidato? E eu quero voltar cá à Covilhã. Tenho ali as minhas queridas amigas Silvia e Ângela. Faço parte, portanto existem, isto já para avançarmos porque estamos a perder tempo, não é? E vocês provavelmente está a ser criado uma estratégia objetiva para fazermos mudança na educação. E por isso é que era importante o poder público estar a ouvir isto. Temos aqui a nossa querida amiga vereadora de Educação. Muito bem. E então, de que forma é que nós estamos a criar estratégias? Porque é necessário criar estratégias para fazer alguma coisa. Não chega aos debates, não chega às conversas. Volto a dizer, os professores anseiam por fazer mudança. Já estão cansados. Os professores devem ser os maiores
clientes, assim podemos chamar, utentes dos psicólogos ou dos psiquiatras, estão na fila de espera. Porque é natural que isso aconteça. Porquê é que existe ano letivo? Vocês sabem explicar? Porquê é que existe um ano letivo? Porquê é que o ano letivo? Porquê é que toda a gente faz férias? Ou melhor, porquê é que a escola faz férias em julho e em agosto? Não sou contra as férias. Mas tentem fazer um projeto e vocês vão ver a fundamentação da existência das férias em julho e em agosto. Obviamente que as férias não estão por causa dessa fundamentação, ok? Mas perpetuam-se no tempo. Porque é que eu, enquanto cidadão, tenho 2 filhos, a caminho do 3º, não digo eu quero tirar férias em janeiro e vou com os meus filhos tirar férias em janeiro e eles estão a aprender na socialização virtual. Porque hoje em dia a socialização não é só territorial. Atenção! Eu comecei por dizer que eu acredito que a aprendizagem está num vínculo amoroso, de 1 para 1. Okay? Eu não estou a dizer que as tecnologias, para nós, novas tecnologias, okay? Para as crianças são tecnologias apenas, que vão sobrepor à relação. Não é isso que eu estou a dizer. É apenas mais uma ferramenta para. Se vocês lerem Salman Khan, que é o responsável pela Khan Academy, uma plataforma digital, e alguém teve a visão de perceber que aquilo funciona assim, ele diz o seguinte: as novas tecnologias vão ser necessárias para humanizar, ouçam bem, humanizar a escola. Não é para substituir. Okay? Agora aquilo que eu digo é, se existirem escolas estruturadas, projetos estruturados, em que me permitam eu tirar férias este mês, com os meus filhos, e eu estando a desenvolver os seus projetos com conexão com os seus tutores, de uma forma virtual e com os seus colegas do grupo, o que é que o impede de estar fora do edifício de escola? Eu faço isso, meus amigos. Eu não estou a falar de teorias, atenção. Eu estou a falar de praxis. Vocês não podem chamar um jovem utópico. Há 40 anos diziam isso do professor Pacheco. Hoje já ninguém lhe pode dizer isso. Porque já tem cabelos brancos e tal, já tem 60 e muitos anos. Pode ser um velho utópico. Não é? Mas a verdade é que todos os projetos por onde ele passa são projetos de qualidade. E ninguém pode negar isso. Eu só tenho pena, mas provavelmente poderei travar essa conversa com quem é devido, que fizeram muito mal àquele projeto, à Escola da Ponte. E tiveram cá responsáveis, que o fizeram muito mal. Só que se esqueceram de uma coisa. Esqueceram-se daquilo que nós achamos importante hoje. Que é, os projetos não devem estar sozinhos. Daí a rede de educação viva. Os projetos devem se unir, partilhar e transformar. Não devem ser guetos. Devem estar em constante comunicação. Por forma a crescer em outros núcleos. Fala-se isso em crescimento em escala. Ok? Depois o que acontece é que nós devemos criar um triângulo quase perfeito. Que hoje, estes 3 pontos do triângulo estão de costas voltadas uns para os outros. Que é o poder público, as universidades e a escola/comunidade. A escola/comunidade eu já vos expliquei. Que a escola é a comunidade e a comunidade é a escola. O poder público para quê? Para sustentar estes projetos. Ok? Para credibilizar estes projetos. Para apoiar estes projetos. E as universidades, papel importantíssimo. 2 pontos fundamentais. Avaliar estes projetos. Porque estes projetos aqui, já lá vão. Avaliar estes projetos e, sobretudo, teorizar estes projetos. Porquê teorizar? Porque todas estas escolas, todos estes projetos de escola são diferentes. Porque vivem em comunidades diferentes. E as comunidades têm desejos, vontades e necessidades diferentes. Da mesma forma que todos os alunos são diferentes. Porque é que se ensina da mesma maneira. Então, a questão
das universidades poderem avaliar foi o erro em 2003, no primeiro contrato de autonomia. É que o ministro na altura, 2003, conseguem perceber, o ministro na altura encomendou externamente uma avaliação à Escola da Ponte, com o intuito claro de poder terminar com aquele projeto. E eu estou tranquilo a dizer isto, porque eu não sou funcionário público. Eu não tenho obediência hierárquica a absolutamente ninguém. E digo aquilo que penso. Então o que aconteceu é que fizeram uma avaliação àquela escola. E o que é que aconteceu na avaliação? Tudo muito bom. Como é que se podia querer fechar uma escola, mesmo não concordando com metodologia, com os resultados externos à escola sendo muito bons? Então, é romantismo ou é qualidade? Então foi celebrado o primeiro contrato de autonomia do mundo de uma escola pública, iniciado pelo Ministro de Educação em 2003 e depois concretizado pelo Ministro de Educação em 2005, Maria de Lourdes Rodrigues. Então, as universidades são importantes para poderem avaliar estes projetos. Porque nestes projetos, devo-vos dizer, meus amigos, que se aprende muito mais, vou-vos repetir, muito mais do que na escola tradicional. E porquê é que eu vos digo que aprendemos muito mais? Porque o currículo não é apenas um currículo curricular. O currículo é dividido por 3 grandes currículos. Um currículo objetivo, que é disto que nós estamos a falar, em que toda a gente tem que aprender. Um currículo subjetivo, ou individual, que é aquilo que cada um de nós tem de melhor para dar ao outro. Nós temos dons. Eu, há 11 anos, percebi que o meu filho mais velho nasceu para me poder ensinar. Isso foi um baque para mim. Porque pensava que os pais sabiam mais do que os filhos. É quase a velha história. A velha história. Não é? De quem é que criou a lâmpada, não é? Foi o Watson ou o pai do Watson? Porque se o pai sabe milhares, devia ter sido o pai a criar aquilo. São pequenas metáforas, pequenas brincadeiras que nos devem fazer refletir. Agora aqui a questão é... e o currículo de comunidade, o currículo comunitário. Portanto, objetivo ou essencial, individual ou subjetivo, e o currículo de comunidade. Estes 3 grandes currículos formados apenas num currículo são currículos diferentes de criança para criança. Porque nós somos todas diferentes. Vocês sabiam que existe pelo menos 25 maneiras de aprender a ler e a escrever? 25. Tinham ideia ou não? Não? E todos nós aprendemos da mesma maneira, foi ou não foi? Pela letra, pelo papo pipam-pum, tatititatum, saltinho de pardal. Pensem só nisto. Se eu vos disser que todas as crianças têm um repertório linguístico quando entram para a dita idade escolar, todas elas sabem ler. E se eu vos disser que a maior parte delas aprendem a ler? Básico isto, sem grandes pormenores técnicos. Qualquer psicólogo adverte os pais, de uma forma inicial, para não falarem de uma forma abebezada para as suas crianças, para os seus filhos. Ok? Então, quando as crianças chegam aos 6 anos, sabem que aquilo que está lá fora com 4 dedos e umas portas é um carro ou um automóvel. E quando ele entra para a escola, o que é que ele vai aprender? Popó. Ah, pois é, aquilo é um popó. Deixou de ser um automóvel para ser um popó. O pato viu a pua. Quem sabe o que é uma pua? É? Quem sabe o que é uma pua? Eu tenho mesmo que terminar com isto, que é para vos poder demonstrar que a escola pouco andada nos ensinou. Só apenas com 3 perguntas, e não volto a dizer, não quero ferir suscetibilidades. 3 perguntas. Podem-me estragar a média,
Também corre esse risco. Quem sabe fazer raiz quadrada é que levanta o braço, que eu levo ao braço. Um papel para fazer raiz quadrada. Estraga-me sempre a média. Bom. Quem descobriu os Açores? Quem é que disse que já sabia que esta pergunta ia ser feita? Pois claro, é sempre as mesmas perguntas. Pois é. Isto só para vos provar. Quer dizer, eu não tenho que provar nada a ninguém. Sinceramente, não tenho que provar nada a ninguém e estou grato por estar cá hoje para poder comunicar um pouco aquilo que me vai na alma. Mas não tenho que provar nada a ninguém, mas a verdade é que a prova, meus amigos, todos nós tivemos aula sobre estas matérias, todos nós. Estamos a falar com professores. Estamos a falar de especialistas. Pois é, eu também acredito que deve ser especialista. Mas nós temos que ter uma visão a 360 graus daquilo que está à nossa volta. E temos que ser coerentes com a nossa forma de pensar. Porque eu não posso dizer, bem, mas para que é que eu preciso de integrais quando depois tenho que cumprir um currículo obrigatório? Mas se eu não preciso daquilo, porquê é que eu hei de estudar aquilo? Por isso é que se chama o currículo individual de cada um, meus amigos. E todos nós tivemos aula, fizemos prova, passamos na prova e esquecemos. Passamos na prova, todos nós sabemos fazer isto para nada. Bastava fazer mais 5, 6, 10 perguntas do ensino básico, aquilo que se chama aqui básico. Acordemos de uma vez por todos. E de uma vez por todos, ou por todas, sejamos dignos, enquanto pessoas. Dignidade. Perdoai-me a minha franqueza. Dignidade. Façamos o que é melhor para as crianças. Não deixamos passar mais uma geração. Não deixamos passar mais uma geração que vai ser o futuro de amanhã. É sério. Não deixemos esperar mais 4 anos, mais 8 anos, mais 12 anos. Mudam-se os ministros. Não há alguém que me diga na história qual foi a revolução que aconteceu de cima para baixo. Não há nenhuma. Vem tudo sempre de baixo para cima. É a sociedade. Nós temos um poder muito maior. Foi a segunda vez que ouvi o que eu ouvi hoje sobre o ministro. Que o poder do ministro é mitigado. O poder do ministro não é assim tão... Porque foi feita exatamente a mesma pergunta há 2 meses atrás na Gulbenkian a estas mesmas pessoas. Porque é verdade. Nós, meus amigos, enquanto cidadãos, temos um poder incalculável. Eu ouvia há 3 dias uma reportagem ou uma entrevista pelo candidato Sampaio Panovo, que ele dizia: eu estou a sentir que as coisas estão a mudar. E o jornalista perguntava: mas como é que você está a sentir? Porque eu ando na rua e eu estou a falar com pessoas. E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas e querem fazer coisas. Já chega, meus amigos, de ouvirmos sempre a mesma lenga-lenga. E o que eu vos pergunto é: o que é que vos impede de mudar? Vocês têm uma lei de bases fantástica. Vocês têm... Arranja-se de um dia para o outro. Todos os diretores de escola, de agrupamento, são extraordinários. Todos, não há uma. Eu vou-vos dizer... Não vou dizer isto. Não vou dizer isto porque não devo dizer isto. Está aqui a minha característica menos boa a dizer: não digas. Eu não vou dizer isto. Não vou dizer porque senão eu não voltava mais ao fundo. Assim. Mas aquilo que eu peço é que vocês tenham diretores de escola, de agrupamentos extraordinários. Eles vão fazer. Ouçam o que eu vos estou a dizer. Basta os professores quiserem, basta os pais quiserem, os diretores vão fazer. Vocês perguntarem-me como? Vão fazer. Porque eu não vou dizer aquilo que eu queria dizer, mas não vou dizer. Depois posso dizer a Cândido, de uma forma tranquila. Porque senão amanhã vocês já estão... Amanhã não. Sim, amanhã até já sabem, não é? Já estavam no equipamento a dizer... Porque a verdade é essa, que é possível fazer.
Mas eu sei porque é que não fazem. Porque vocês sabiam que o melhor amigo de um professor é sempre o professor do lado. Mas também sabiam que o pior inimigo de um professor é o professor do lado. Por isso, primeira regra, mudar com prudência. Segunda regra, uma escola não muda tudo ao mesmo tempo. E para isso é preciso respeitar quem não quer. Porque quem não quer respeitar, ou melhor, quem não quer mudar, tem que se sentir respeitado. Então, por isso, respeita quem não quer para poder ser respeitado. E se alguém aqui quiser mudar, se alguém aqui quiser fazer diferente, devo-vos dizer, meus amigos, vão sofrer na pele. Se vão. Mas é possível. E eu não trago a esperança, não é? Mas pelo menos eu trago já uma bagagem de alguns projetos de que estão a fazer mudança no sistema educativo português. Ok? Só mesmo para finalizar, Cândida, a proposta é existir 3 professores que queiram fazer mudança, conversamos, comunicamos aqui com o Benjamin, comunicamos com o diretor de escola, informamos. A direção de escola apenas informa os seus superiores. Não pede autorização, porque não necessita. Apenas informa o que vai fazer. Okay? E está a ser previsto, a partir de setembro, uma formação. A palavra correta não é essa, mas também não existe a palavra que é correta, que é transformação. Ok? Está a ser feita, ou vai ser feita, uma formação vivencial de reconfigurações das práticas escolares. Ok? De 50 horas. E vocês vão dizer, e tanta coisa, 50 horas, como é que eu vou ter tempo, sair da escola, patapatá. Pois o problema é que quem, em verdade, por essa formação, é porque vai estar a fazer um projeto educativo, ou melhor, vai estar a reconfigurar a sua prática escolar de uma forma diferente na sua escola. Não vai haver turmas, não vai haver horários. É verdade, mas assim. E eu devo-vos dizer que estou-vos a falar a sério, que daqui a 3 a 5 anos, o fundão, aquilo que se fala de desertificação. Vocês já ouviram falar em turismo educacional? Pois é. A escola deve ser um nódulo de uma rede, de redes de comunidades. Na escola é onde deve partir as iniciativas. A escola deve criar projetos sustentáveis. Deve criar sustentabilidade à sua economia, à sua comunidade. Não sabiam disso? Porque só é possível aprender. Eu diria que é impossível ensinar, mas aprender é inevitável. Porque a pergunta é esta. Quem dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede? Então, para aprender, temos que cumprir os princípios, ou as regras gerais dos princípios da aprendizagem. A primeira tem que ser significativa. A aprendizagem ela tem que ser significativa. A criança tem de perceber porque é que está a aprender aquilo. Porque ela depois nunca mais vai esquecer. Eu estou a falar de coisas que são práticas. Não estou a falar de teorias. Volto a repetir, ok? E eu falei em turismo educacional porque isso se passa. Já estou a ver aqui terem necessidade de criar um aeroporto para aterrar no fundão e tal, para verem aqui os 2, 3 projetos educativos. Conhecem o projeto Âncora? Quem conhece, levanta o braço. Bom. O técnico é possível passar só 5 minutinhos. Pode ser? Ai, que bom. E vocês vão ver que eu não estou a falar de brincadeira. Estou a falar de coisa séria. E vocês vão ver. Nós estamos a preparar vídeos portugueses. Este vídeo é brasileiro. E não é romântico. Perdoa. Então são 5 e mais 5 para a historinha. Ficou cá sempre com uma historinha no final. Bom, deixa eu tirar a pena. Desculpa lá. Chega-me o computador. Uma das histórias. Não dá para pegar assim, não? Vocês? Mas não deves ter
apenas só estes últimos 10 minutos. Vocês não viram o que é que nós Tem, sim, senhor. Achas que consegues? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podiam aproveitar agora, não é? Para pôr alguma questão. Não liguem nos primeiros 30 segundos do vídeo. É aquele, lá está, aquilo que se vai ver é aquele romantismo todo, não é? É o oba-oba. Boa pergunta. Vamos ver aqui. Nunca liguei isto aqui. Isto parece que não vamos conseguir. Deixa lá. Era isso que eu ia fazer agora. Era passar para a pena. Para saber. Vamos fazer isto assim. Vamos ver aqui o pé. Agora abrimos aqui.
Agora parece bem. Desculpa. Vamos começar pensando. Se você pudesse mudar alguma coisa no jeito da sua escola ensinar, o que seria? É difícil imaginar, né? Que a escola pode ser diferente do que é. Nós estamos acostumados com o ensino tradicional, com uma escola que sempre foi igual, como essa aqui, olha, com carteiras, lousa, o professor lá na frente, né? Todo mundo sentadinho. Mas e se não fosse assim? Se não precisasse do quadro negro, das carteiras, se todos ali estivessem sentados no chão e mais, se nem parede tivesse, se cada um pudesse estudar onde quisesse, onde preferisse. Estranho, né? Mas essa escola existe, é gratuita e administrada por uma organização não governamental. Se chama Escola Âncora. Como será? Pense em uma escola em que os alunos não são divididos nem por idade nem por série. Em que ano você está? Em que ano que eu tô? Ué, em 2014. Não é esse tipo, é sério. Uma escola onde os alunos nunca ouviram falar em repetir de ano. Repetente, o que é isso? Repetente aqui repete toda hora de ano. Mas se ela vai aprender a mesma coisa com a mesma professora, que diferença faz? Aí eu já não sei, né? Estes vídeos foram gravados pelos alunos da escola Projeto Âncora, que fica em Cotia, na Grande São Paulo. Os alunos queriam mostrar como funciona a escola deles, que é tão diferente das outras. Quer ver outro exemplo? Lá não tem carteiras enfileiradas e nem professor na frente da lousa. Bom, eu estou aqui numa das salas da escola com o Vitor, que é professor aqui na escola Projeto Âncora, e que já vai começar me explicando uma das primeiras diferenças até que não se fala professor. Né, Vitor? Você é um educador, é isso? Por quê? A ideia é que aqui nenhum profissional está aqui para professar algum tipo de conteúdo, algum tipo de ensinamento. Aqui são todos educadores na relação que se estabelece com a criança. E também nada de sala de aula. Aqui tem sala de estudos ou espaço de aprendizagem. As crianças são chamadas de educandas e não de alunas. A etimologia do aluno é aquele que não tem luz, né? Seria o aluno. O que, na verdade, quando a gente estabelece numa sala que a gente se relaciona com eles, a gente vê que cada um tem um monte de conhecimento, valores, hipóteses. Há 3 anos a escola oferece gratuitamente para crianças de 3 a 15 anos uma educação baseada em projetos. Isto é, as crianças desenvolvem um projeto e durante esse processo aprendem os conteúdos de todas as disciplinas. O saber desses conteúdos vem atender a necessidade de um projeto individual que parte de um sonho, de um desejo, de uma necessidade. Bom, a gente quer saber como é que funciona essa educação, esse ensino na prática, por isso a gente vai conversar aqui com a Carol, né, Carol? A Carol tem 10 anos, você já fez? E já está 3 anos estudando aqui, não é isso? Podemos sentar aqui para conversar? Vem cá. Qual é o seu projeto? O meu agora é criar um laboratório de química. Criar um laboratório de química? Aqui na escola, né? Por que você acha que tem que ter um laboratório de química aqui na escola? Porque tem muita gente que necessita de um laboratório para ciências, fazer experiência, do tipo, e não tem. Isso, e o material todo pro laboratório? Então, tem que ter umas questões de preço agora que a gente está fazendo. Sobre os equipamentos, quais são os equipamentos precisos. Para ajudar as crianças com os projetos, existe um mediador e um tutor. Eles organizam as ideias, criam um roteiro de estudos e fazem com que todos os conteúdos sejam estudados direitinho. Aqui está o meio que planejamento do projeto, que é o porquê você quer fazer o projeto, as etapas, parcerias, o mediador. Esse
o roteiro, que é o que eu tenho que fazer, o prazo, né? Então esses são livros que você tem que buscar. C é ciência, H é história e M é o quê? Matemática e P é português. Eu não gosto muito de português. Se não faz parte do meu projeto, eu tô aprendendo só sobre aquilo, aí tem o roteiro complementar. Aí ele pega um pouquinho de tudo. Não dá pra escapar de tudo ali. Tem que fazer. Por que eles estão fazendo aqui agora, nessa mesa? Cada um está cumprindo a sua atividade. Eu só fico atenta para... Estou? Ok. Pois é. Isto que vocês viram, nós já estamos bem em cima da hora, mas para vocês não pensarem que se está a falar de coisas extraterrestres, vamos falar de um roteiro de aprendizagem que eu acompanho. Poderia passar este roteiro, escrito manualmente por uma criança. O projeto é fazer uma casa na árvore. E eu vou-vos mostrar como é que se pode trabalhar os conteúdos curriculares. E mais, estes projetos não ensinam, quer dizer, não formam cérebros, formam gente. Aqui as crianças aprendem a ser gente. Então este projeto começa por uma necessidade, ou seja, o que é que a criança quer fazer, ela responde que quer fazer uma casa na árvore, o porquê dela querer fazer, tem que ser significativa a aprendizagem. E ela diz que nunca teve uma experiência de construção. Então o roteiro, ou o guia de pesquisa começa assim. O que é uma casa? Qual é a origem da palavra? Quando é que surgiu a definição da palavra casa? Qual é a evolução da palavra? Porquê é que evoluiu? Quais são as espécies arbóreas existentes? O que quer dizer arvoredo? Fazer uma lista das palavras da família árvore. Quais são as árvores mais resistentes ao clima? Classificar as 10 árvores mais resistentes em Portugal. Como trabalhar resistências, meus amigos, das árvores. E o que é que eu preciso saber para trabalhar resistências? Enviar um e-mail ao professor XPTO, que é foi o que a criança aqui colocou. Trabalhar movimentos e forças. E materiais. Quais são os materiais necessários para fazer a casa? Saber o que é uma planta, um corte, um alçado, uma escala. Qual é a função da casa na árvore? Qual é a função das árvores? Qual é a importância das árvores? O que é fotossíntese? Por onde respiram as árvores? Por onde respiram as plantas? Qual é o transporte da substância das plantas? O que é a polinização? Verificar o crescimento das árvores. Quais são os recursos naturais a utilizar? Quais são as energias que nós vamos utilizar para fazer a casa na árvore? Qual é a evolução da casa ou da casa na história das civilizações? E o que é que eu preciso saber? Estudar civilizações. Enviar um e-mail à professora XPTO. Aonde vamos construir a casa? Qual o local? Qual é a história? O que é que eu preciso saber daquele local? Quais são as árvores existentes naquele local? Qual é a lista de materiais e de preços para eu poder construir a casa na árvore? E como isto não chegasse, existe um roteiro complementar. Um roteiro de português, em que ele escolheu uma obra literária do Plano Nacional de Leitura, que tem a ver com o projeto. E depois o inglês. O vocabulário histórico, ou melhor, o vocabulário não é histórico, léxico, que diz aqui o vocabulário técnico do projeto. E como não chegasse, tem que fazer a apresentação do projeto da quinzena anterior, toda ela em inglês. Trabalho para 15 dias. Que idade tem esta criança? Que idade? Que idade é que vocês acham? 13? Andas lá perto. É, por aí. Tem 9 anos esta criança. Então, como já se faz tarde o tempo, não é? Eu acabo sempre com uma historinha, mas hoje não vou acabar com uma historinha. Vou acabar com um final um textozinho. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Fica em paz. Obrigado.
Mas há ali uma pergunta ao Filipe, há ali alguém. Ó Filipe, eu penso, acho que algumas das ideias são bastante positivas. Mas não é Paulo Moreira, sou da Escola Garduinho Xisto. Eu acho que algumas das ideias são bastante positivas, no entanto, existe calendário escolar, existe horários, etc, etc, etc. E muitas vezes não é fácil cumprir algumas das coisas dessas. Por exemplo, eu sou professor de Educação Física, imagina que, e realmente com este calor muitas vezes não é fácil abordar a Educação Física. Se, por exemplo, eu na segunda-feira chegar à escola e informar a minha diretora que vou de férias, achas que é viável? Tive provocação só. Paulo, é isso, Paulo. Olha, sabes que isto pode roçar essa ideia. Isto é obrigatório. Estruturar um plano. Okay. E o plano não é fazer aquilo que lhe apetece. Dentro destes projetos existe aquilo que se chama compromisso. Nós quando falamos que não existe horário, não existe horário igual para todos. Não existe segmentação cartesiana, porque tem a ver com isto. Isto é antibiológico, se vocês repararem. Será que a nossa capacidade biológica faz com que, neste preciso momento, vou ter português, daqui a 1 hora vou ter inglês, daqui a 1 hora vou ter físico-química? Porque tem que me apetecer. Os horários não são iguais para todos, que são coisas diferentes. Porquê é que todos nós temos que entrar na escola à mesma hora? Porque gostamos de estar num engarrafamento. Vocês aqui não sofrem desse mal, não é? Mas nos centros das grandes cidades sofrem desse mal. Tiramos férias em agosto porque gostamos de ter meio metro quadrado de praia, uns em cima dos outros. A questão é esta. Nós estamos a falar de uma reconstrução, de uma reconfiguração de uma cultura pessoal e de uma cultura social. Porque se tu queres enverdar por um projeto, tu não vais, olha, hoje não me apetece ir trabalhar e não vou trabalhar. Não, meus amigos, estamos a falar de compromisso. Esta criança, se não cumpre aquilo que se comprometeu em 15 dias, ela sabe qual é o compromisso dela. Não existem trabalhos de casa nestes projetos. Vou reformular. Não existe trabalho de casa à terça-feira, à quarta-feira, à quinta-feira, porque não se tem atividades extracurriculares, por exemplo. Porquê? O que são isto de trabalhos de casa? Já não chega uma criança. Vocês sabiam que a criança trabalha mais que o adulto? Meus amigos, o trabalho de casa só faz sentido se ela se comprometeu no seu plano do dia, porque estas crianças desenvolvem um plano diário, do qual se comprometem a fazer. Se não fizerem até ao final do dia, só nessa possibilidade é que eles levam o trabalho para casa. Que isso é o que acontece com os adultos, que eventualmente trabalham. Porque eu diria que nós não nascemos para trabalhar. Eu diria não. Eu parafraseava Agostinho da Silva. Nós nascemos para criar, que são coisas diferentes. Isto não são romantismos. E quando se fala em criação, nós temos prazer em estar a fazer aquilo que fazemos. Há quem lhe chame trabalho porque gosta de trabalho. Eu não lhe chamo trabalho. Porque eu não distingo aquilo que é trabalho do que é não trabalho. Eu, neste preciso momento, eu não saio e vou desligar. Eu não tenho esse botão. Eu não consigo. Tem que ser prazeroso. Ou será que a escola é um serviço obrigatório aos 6 anos de idade? Um serviço militar obrigatório? A escola deve ser prazerosa, meus amigos. E eu entendo aquilo que tu queres dizer. Obviamente que isso tu não estavas a ser responsável com isso. Porque tu tens compromissos dos quais deves assumir. Agora, só porque me apetece, não vou. Não. Eu sei, eu percebi. Eu percebi a provocação. Muita pessoa quer, às vezes, nem sempre é fácil. Eu vou-te dizer porque é que é fácil. Porque reivindicas sempre o mesmo artigo da Lei de Bases do Sistema Educativo. E eu explico. A questão das férias foi mesmo por... É tão interessante, eu vejo isto, porque é caneco. Abriu-se uma flecha há 39 anos. Vai fazer 40 anos de escola pronto ao próximo ano, juntamente com Reggio Emilia. Conhecem Reggio Emilia? Faz 50 anos. Estão a ser preparadas comemorações fora de Portugal, dos 40 anos, e quase ninguém conhece. A escola pronto é uma escola pública. Porquê que vocês acham que eles não têm horários, não têm livro de pontos, não têm testes, não têm manuais?
não têm nada disto que não faz sentido. Mas têm outras coisas que são capazes de estruturar muito mais uma escola. Por isso é que eu digo, haja professores que queiram. Diretores aprovam o seu trabalho e a escola muda. Eu não vou dizer que é fácil. Eu vou dizer que é custoso. Porque ainda temos burocratas. Eu posso dizer que naquele projeto Monsanto, sabes o que é que fizeram aquelas famílias? CPCJ. GNR à porta de casa. A entregar intimações aos pais. Obrigarem os pais a deslocarem os seus filhos para o agrupamento. Quando aquelas crianças já tinham sido aprovadas e transferidas para ensino individual. Sabem porquê? Guerras políticas. Burocratas. E vocês sabem quem defendeu os burocratas? Os pedagogos. Eu só tenho pena de não conseguir trabalhar isto diretamente. Por isso, Paulo, não venho aqui um Sebastião, não é? Dizer-te que eu estou a dizer que é possível. Porque existem projetos que estão a fazer, existem professores que estão a fazer. Só em Torres Vedras, sabes quantos professores são? Se já se juntaram? São 35 professores. Nos Açores são 21 professores. Sabes o que é que aconteceu ao secretário-geral dos Açores, ao Dr. Avelino? Agendei, porque eu fiz um périplo durante 35 dias, dos quais tive o prazer de conhecer, há pouco disse a Margarida, porque foi aí que eu conheci a Margarida pessoalmente. Fiz um périplo em que visitei todos estes 40 projetos e, a meio do périplo, encontrei-me com o secretário-geral da Educação dos Açores. E ele disse que nunca tinha visto aquilo em tantos anos que tinha estado nos Açores. Um movimento de professores que realmente queria fazer alguma coisa, que se juntava todos os sábados porque queria fazer alguma coisa. Associou-se a diretora regional dos Açores e, juntamente, porque são o poder público, com os diretores de escola e os professores, não é e os professores, é os professores e os pais que querem. Porque no meio disto tudo existem declarações de compromisso. Isto não é querer fazer o que me apetece. Por isso é que se vai dar esta dita de formação. Porque toda a gente quer fazer diferente, mas não sabe como. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque eu não vos expliquei há bocado porque é que o professor estagia antes do curso. Porque o que fica é evidência, meus amigos. Vocês dentro da formação podem estudar Piaget, Vygotsky, Montessori, Freinet, métodos socioconstrutivistas. Podem estudar aquilo tudo. Quando sai da faculdade, o que é que fica? A vivência. A aula. E nessa altura o Piaget já morreu e o Freinet já bateu a porta. Isto é duro de ouvir, eu sei. Mas esta é a realidade. Por isso é que a formação do professor é miserável. Então ele deve ser visto como uma autoformação, como uma formação de uma transformação. Em contexto real. Aquelas 25 horas que eu vos falava há pouco, são 3 dias, apenas 3 dias. Porque vai ser na prática. Que adianta formar professores depois do horário dito de expediente, se eles vão estar a fazer outra coisa qualquer? Vocês sabem que aquilo... O que eu bebo do outro é de uma forma antropofágica. E eu bebo aquilo que o outro é, não aquilo que o outro me ensina. Qual é o pai que se pode queixar do filho que tem? E muita gente pode pensar que isto são teorias, são filosofias. São... Eu entendo isso. Mas haja países como outros que já perceberam que as coisas estão erradas e de que aquilo que o século XXI quer. Vou-vos dizer mais uma coisa que não devia dizer, porque não existem dificuldades de aprendizagem, meus amigos. Isso é uma invenção das ciências de educação. Existem dificuldades de ensinagem. Pois é. Pois é. Posso fazer só uma questão? Podes.
Como implementar um desafio no celular até de estar nos exames, na dificuldade? Como implementar este projeto numa escola que tem 7ª ou 12ª? Como te chamas? Jorge Pombo. Jorge. Como implementar? A resposta é sempre a mesma. Leva-me para lá e eu, juntamente contigo, verificamos como vamos implementar isso. É verdade. É verdade. Todas estas crianças não fazem os ditas provas e exames durante o ano, mas fazem os finais de ciclo. E todas elas são as melhores. Visitem o site daquilo que se diz que é uma escola romântica e vejam os valores, vejam as reportagens, vejam. E é uma escola inclusiva ou integradora, chamamos assim. Tem 3 vezes mais crianças ditas com necessidades educativas especiais do que qualquer outra escola. E essas crianças estão integradas dentro do grupo de trabalho com as outras crianças. Não é à parte, é com. Pois é. Só que não interessa. Meus amigos, já se faz tarde, perdoai-me, mas o tempo dos burocratas está a terminar. Eu tenho só mesmo para terminar, porque eu não... Não consigo não dizer nada, não é? Há 20 e tal anos... Não me ataques, por favor. Não, há 20 e tal anos, quando, portanto, já eu tinha uns 10 anos de trabalho, fomentava-se a pedagogia de projeto, a escola moderna, os célebres projetos de jardins de infância que eram todos baseados exatamente nesta metodologia, só que é muito mais como ter tudo preparado, tudo planificado, as fichinhas, chegar à turma. Portanto, eu acho que tem exatamente a ver com a formação de professores. Diz? A formação de professores está por aí. Está. Não é? Então, olha. Portanto, é muito mais fácil, é muito mais cómodo, é mais seguro, é mais securizante para nós ter tudo planificado. Não é? Tu vais ser uma dentro professora. de um currículo que é convencionado a nível nacional. Tu vais ser uma professora que vai Agora, mudar. eu lembro, é só para terminar, eu lembro-me, falando em dificuldades de aprendizagem, havia um filme muito conhecido que era muito apresentado nas formações, que era o Manel, não sei se isto lhe diz alguma coisa assim. Não percebi. O Manel. O Manel, Que era um menino que não gostava de ir à escola no primeiro ciclo, portanto estava constantemente na rua e passava o tempo à janela com uma lagartixa. Até que houve um dia que a professora resolveu agarrar na lagartixa para começar a descobrir tudo o que envolvia a lagartixa, não é? E a partir daí o Manel começou a gostar da escola e a aprender. Pois é. Pronto, obrigado, gostei muito de ouvir. Obrigado, eu. Olha, e eu penso que tu vais ser uma das professoras que vai fazer mudança na tua escola. Eu vou propor uma coisa, muito rápido. Não sei se consigo. Vai. A seguir, olha, tens até o final do mês de junho, tens aqui o Benjamin. Eu já troquei umas palavras com o Benjamin lá fora. Nós vamos dar o plano desta formação que eu vos falar. Porque ele só faz sentido em se inscrever tendo diretores de agrupamento, tendo vereadores de educação. Não precisamos de mais para se fazer a mudança. Okay? E depois temos pessoas na formação que estejam conscientes e com vontade de também fazer formação de uma forma eficaz. Que me pareceu só em 2 minutos de conversa que tive. Não é graxa, estou a falar sério. Okay? Portanto, havendo professores, havendo este triângulo de gente boa, devo-vos dizer, setembro, vocês começam com um projeto diferente no fundão. Falo sério ao fim. Foram 3 dias, eu fui dar uma palestra a Lisboa e tiveram 6 pessoas na Câmara. Dizem não. Ao final do 3º dia nós estávamos a começar a trabalhar na nossa. E já tinha começado o dito ano curricular. Ter aqueles pais dizerem-me assim: a minha filha era a pior aluna. A minha filha estava encostada num canto porque não sabia ler nem escrever. E ela hoje sabe ler,
e escrever. Os meus filhos não gostavam de ir para a escola. Hoje ninguém nos arranca da escola. Os meus filhos, por aí fora, aquelas professoras tiveram que sair porque se sentiram comovidas e ao final de quase um ano letivo é visitar o projeto e vocês veem a evolução que o projeto teve. Vocês veem crianças sábias e felizes. Vocês veem que não se desertificou o local. E vocês vão ver que a dita comunidade excluída, porque existem algumas crianças da chamada etnia cigana, estão integradas na sociedade e dentro da comunidade. Então sejamos o interior, o exemplo, para que aqueles burocratas estão, perdoai-me falar assim, porque eles não sabem o que fazem nem o que dizem, porque estão dentro dos seus gabinetes. E aquelas crianças que lá estavam, não era o Manel, não era o Joaquim, não era o Pedro, não era o António, não era a Bruna, não era nada disso. Eram 11 números, 11 crianças. E então vamos perder gerações desta forma. Eu disponibilizo o tempo necessário. Vamos... Eu estou a ver aquele cantinho ali. Diz lá, como te chamas? Sim, tu. Aí. Eu só queria fazer uma pergunta. Em relação à escola de Monsanto, Sim. em relação à escola de Monsanto, Sim. até que idade é que eles vão continuar lá? Ou será que terão que depois mudar para o agrupamento? Até o secundário. 12? Até o secundário? Exatamente. Pelo menos essa é a nossa perspectiva. Aliás, eu tenho uma mãe que disse que se ela saísse da escola, não transitava para o 5º ano. Ou melhor, se ela saísse daquela escola, ok? Que ela quer continuar com o projeto. Obviamente vocês me perguntam assim, que aquilo foi uma forma de se dar a volta a um contexto burocrático? Foi. Não é? O projeto não nasceu com esta essência. Não vamos escamotear as questões. Por isso é que todo o processo depois burocrático foi político. Não é? Por várias situações. São políticas. Que não vale a pena estar a mencioná-las. Mas no fim, os pais aperceberam-se daquilo que qualquer pai se apercebe. O meu filho aprende muito mais do que na escola onde estava. É inevitável. Por isso é que eu digo que a escola não muda tudo ao mesmo tempo. Porque daqui a 3 a 5 anos, aqueles pais vão verificar que outros estão a aprender muito mais e vão querer mudar. Aqui o meu querido amigo António Rochete acompanha, entre aspas, juntamente comigo, um projeto. Acompanhamos. Não acompanhamos, conhecemos a mesma pessoa em Coimbra e que está cá a fazer formação. Ok, obrigado. E começou com um pequeno núcleo e agora existem outros que querem. Porque veio tudo acontecer em Monsanto. Existem pais de outras aldeias que querem colocar os seus filhos dentro daquela escola. Que não é escola, meus amigos. Ou seja, não é a escola da forma conforme nós temos concebido. Portanto, a modalidade é ensino individual. Naquele caso. Naquele caso. Monsanto. Porque foi necessário agir dessa forma. Mas nós não precisamos de agir dessa forma. Ok? Porque o que vai acontecer com um modelo protótipo IDENHA, não Monsanto, IDENHA, vai partir pelo agrupamento. É que senão daqui a nada Ok. temos 3 modelos. Não. O particular, o público e o individual. Não, tu tens, nós só precisamos ter um modelo, que é o individual. Porque a aprendizagem é sempre imperão, ok? Mas nós vamos tentar dar ensino de qualidade pública a todos, porque é possível. E é possível ensinar tudo, ouçam, a todos. Agora, eu chego daqui mais depressa se estiver no vermelho, mas há outros que chegam mais depressa se estiver no verde. É inevitável isso. Mas chegamos lá. Uma vez mais. Então eu vou ter que acabar com a historinha. E já que eu comecei a falar novamente, eu vou acabar com a historinha. Vocês conhecem a historinha do pássaro beija-flor? O beija-flor era um pássaro, ou é um pássaro, aquele que tem um bico assim um bocado comprido, não é? E o beija-flor vivia na floresta
Cada qual faz a moral à sua história, à sua maneira, não é? Por isso é que servem as histórias. O beija-flor vivia na floresta, como todos os pássaros, e certo dia a floresta começou a arder. Começou a arder e o que é que os pássaros fizeram todos? Com medo, fugiram. O beija-flor teve uma atitude diferente da restante atitude por parte dos outros pássaros. O beija-flor lembrou-se que bem lá perto existia um lago. E foi até junto do lago beber água e no seu comprido bico transportar água. Mas naquele percurso do vai e vem, ele encontrou-se com outros pássaros. E diz assim, um dos pássaros ao beija-flor: "Ó beija-flor, tu és louco? Tu achas que vais conseguir apagar o fogo na floresta com a água que transportas no bico?" E diz o beija-flor: "Não. Sabes, eu sei que eu não vou conseguir apagar o fogo na floresta. Mas pelo menos eu vou fazer a minha parte. Volto-vos a dizer, ficai em paz, porque eu também faço a minha parte."